Para a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 40 a seguir. Êxodo, capítulo 12, verso 40. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Amém? Agora abra a Bíblia lá em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz-nos assim: E Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para pastores, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, domingo passado foi o domingo de ceia, onde nós aqui pudemos ministrar sobre o amor, um amor ainda mais profundo, um amor ainda mais, de uma exigência até maior, o amor que Cristo nos pede, o amor que deve ser amar uns aos outros como Cristo vos amou. Nós ministramos isso no domingo passado. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra coisa que nós precisamos observar, para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual. Nós estamos no ano de 2024 e a visão para esta igreja é o ano do crescimento. Mas para crescermos, nós precisamos de algumas disciplinas cristãs. Para nós crescermos, nós precisamos tirar aquilo que não edifica. Para crescer, nós precisamos estabelecer algumas coisas que edificam. E cabe a nós, pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, como pastor, falar essas coisas,
pregar estas verdades. A palavra do Senhor diz que Deus deu à igreja apóstolos, os apóstolos bíblicos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, para edificar a igreja. Então, se nós estamos aqui, é para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos chamou com este dever, com esta incumbência de pregar o Evangelho e de falar as verdades cristãs, para que nós venhamos a crescer em Deus. E uma disciplina a qual nós ministramos no domingo passado é que devemos amar uns aos outros, um amor sacrificial, um amor que não deve ter um interesse próprio, um amor que oferece a segunda face, um amor de Cristo, um amor de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre algo que nós devemos tirar das nossas vidas uma vez por todas, ou senão isto vai desgraçar a nossa vida ainda mais, que é a murmuração. Devemos tirar das nossas vidas a murmuração. Devemos exterminar de nossas vidas a murmuração. E o que é isso? Eu quero pregar esta noite sobre o tema, o título: do Egito a Canaã. Qual é a sua escolha? Do Egito a Canaã. Qual é a sua escolha? Este povo, do povo de Israel, eles escolheram, e infelizmente escolheram murmurar, escolheram reclamar, escolheram se queixar, escolheram virar as costas para Deus. E nós sabemos o fim deles. Deus, amados, tirou este povo do Egito. Deus tirou este povo que 430 anos estava ali, subjugados, escravizados por Faraó. Lá no Egito, longe de sua pátria, longe, estava ali sendo escravizados por gerações e gerações, 430 anos, o povo de Deus sendo humilhado, sendo escravizado no Egito. Mas chegou um tempo que eles acharam que Deus já não tinha mais com eles, mas tudo fazia parte do plano, tudo fazia parte do projeto de Deus. Mas então Deus levanta Moisés, Deus fala com Moisés, para que Moisés pudesse ser o líder para tirar aquela nação do Egito. O tempo da escravidão acabaria, o tempo da humilhação terminaria. Deus escolheu Moisés, e Moisés não se achou capaz, mas Deus disse: Moisés, eu serei contigo, eu serei contigo, eu vou tirar este povo, não é você, mas eu vou te usar para tirar o povo do Egito. E eu tenho para este povo uma terra chamada Terra Prometida, Canaã, uma terra de Deus, uma terra que Deus planejou, que Deus projetou, que Deus fez para eles morar, para eles construir, para eles passarem ali a terra de Israel, Canaã. A Bíblia diz que esta terra era uma terra boa, era uma terra que manava leite e mel, era uma terra fértil, era uma terra produtiva, era uma terra a qual Deus daria para o seu povo. Então Deus fez uma promessa a eles: vou tirar vocês do Egito, vou arrancá-los deste tempo de escravidão, e chegará um tempo de bonança, chegará um tempo de bênção para a vida de vocês. Então Deus tirou o povo do Egito com mão forte, diz a Bíblia. Faraó não queria, Faraó foi atrás do povo para não perder a mão escrava que tinha. Então Deus fez com aquele povo, liderado por Moisés, porque Deus queria o melhor para eles, uma terra boa. Mas eles teriam que passar entre a libertação do Egito
até a entrada de Canaã, este pedaço, essa trajetória, este processo, essa estrada se chamaria deserto. Para eles saírem do Egito, ao entrar em Canaã, eles deveriam passar pelo deserto, para chegar ao destino a qual Deus queria que eles chegassem. Mas neste caminho, neste processo do deserto, Deus fez inúmeros milagres para este povo. Não foram poucos milagres. Neste processo, Deus, como um pai, pegando na mão de seu filho, atravessando e ajudando este filho, Deus abençoou, Deus protegeu este povo. Deus cuidou do povo dele no deserto. Mesmo no deserto havia a provisão de Deus, havia a bênção de Deus no deserto. Veja, em Êxodo capítulo 14, versículo 22, o primeiro grande milagre, abertura do Mar Vermelho. Quando o faraó e os seus soldados vieram atrás do povo do Egito, então Moisés foi buscar a Deus e disse: Deus, e agora? Faraó está vindo, estamos em uma enrascada, estamos num beco sem saída, o que nós vamos fazer? Deus olha para Moisés e diz: por que clamas a mim, Moisés? O que tu tens em tuas mãos? Eu tenho um cajado apenas, então estenda este cajado sobre as águas, deixa que eu faço. E Deus então abre o mar aos olhos nus daquele povo, e eles veem então o povo passando de pés enxutos no Mar Vermelho. E quando, amados, Faraó vai, a Bíblia diz que o mar, ele volta, ele se fecha e mata Faraó, e mata os cavaleiros e todos que estavam ali. Deus deu um grande livramento para Moisés, Deus deu um grande livramento para o povo. A profetisa Miriam, do outro lado do mar, cantou, adorou, celebrou, dançou na presença de Deus, e o povo viu o milagre de Deus, o povo viu o livramento de Deus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 23 ao 25, as águas amargas se transformaram em águas doces. Deus fez um outro milagre. Em Êxodo capítulo 17, versículo 6, água é dada da rocha. Eles estavam com sede no deserto, eles estavam passando necessidade no deserto, e Moisés então toca naquela rocha, e a rocha ela começa a dar água para aquele povo tomar, para aquele povo saciar a sua sede. Eles viram o cuidado de Deus, eles viram os milagres de Deus. Quando o sol ardente daquele deserto, Deus então pôs uma nuvem sobre eles para refrescar eles no deserto. Como aquele frio tão pesado, tão difícil na noite do deserto, mas o Senhor põe uma coluna de fogo para aquecê-los, ali um aquecedor divino de Deus no deserto para eles. E este povo, vendo tudo isso, meus amados, quando eles tinham fome, o maná toda manhã caía, pão fresco. Eles comiam o maná vindo, não trabalhavam, eles viam somente a travessia do deserto, e amanhã cedinho o maná caía do céu e eles comiam, saciavam a sua fome. Este era o povo no deserto, meus queridos irmãos. Mas diante de tantos milagres e diante de tantos cuidados de Deus, este povo era um povo obstinado. Este povo era um povo de dura cerviz. Este povo era um povo a qual escolheu, ao invés de agradecer, ao invés de louvar, ao invés de adorar ao Deus que tirou eles do deserto, que tirou eles do Egito e que estava ajudando eles durante o deserto, eles não adoraram, eles escolheram um outro lugar, a murmuração.
Este maná, eu já estou enjoado deste maná. Eu quero a carne. Mas eu não quero isso, eu quero outra coisa. Mas Deus não faz isso. Mas no Egito nós tínhamos túmulos para nós sermos enterrados. No Egito nós tínhamos isso para comer. E agora aqui, eles apenas murmuravam, eles apenas reclamavam, a ponto do líder Moisés perder a boa e ficar ali perturbado. O povo todo em seus ouvidos, murmurando, reclamando, e Moisés já não aguentando mais aquele povo, vendo todas as benécias de Deus, e o povo escolhendo o caminho da murmuração. Ao invés, meus amados, de adorar a Deus, ao invés de agradecer a Deus, eles apenas murmuravam contra Deus. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, fala sobre a idolatria. E fala aqui do versículo 1 até o versículo 13, Paulo advertindo a igreja, aos coríntios, usando como exemplo o povo do Egito, saindo do Egito no caminho do deserto. Ele usa de exemplo este povo que murmurava, e ele coloca este povo aqui como um povo que, ao invés de adorar, de louvar a Deus, eles apenas murmuravam e murmuravam. Então Paulo, como pastor da igreja de Corinto, disse, a exemplo do povo do deserto que murmurou e não recebeu a bênção, vós também, igreja, não murmurem, não entrem pelo caminho da idolatria. Queridos, aquela geração era rebelde, e ela era contaminada pelos 430 anos que viveram no Egito. A cultura do Egito contaminou elas. A cultura do Egito, elas ainda não haviam se convertido de verdade ao Deus de Israel. Elas não viam o que Deus tinha para elas no futuro, e contaminados pela cultura do Egito, elas foram, mesmo Deus tirando o povo do Egito, o Egito ainda estava dentro do coração daquele povo. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Quantas vezes, irmãos, nós também saímos do mundo, mas os valores nossos ainda são do mundo. A reclamação, a murmuração, como fazíamos outrora sem conhecimento, como fazíamos outrora na velha vida. Trazemos a cultura do mundo para hoje, trazemos os costumes do mundo para hoje, trazemos a cultura da velha vida para os dias de hoje, contaminados pela cultura do Egito, e ainda achamos que vamos vencer no grito. Ainda achamos que vamos receber as bênçãos de Deus no grito. Achamos que vamos receber a bênção de Deus na reclamação, como às vezes no mundo fazíamos. Com Deus não funciona assim, meus amados. Com Deus não é assim que as coisas acontecem. O que é a murmuração? Murmuração significa ficar se queixando. A murmuração significa ficar lastimando. A murmuração significa falar mal. Falar mal. Qual é o perfil do murmurador? O perfil do murmurador é uma pessoa sem fé em Deus. Quando a pessoa murmura e lastima e fala mal, o perfil dela é que ela não tem fé em Deus. E o Senhor nos convida a todos os dias não andar por vista, mas andar por fé. Não andar pelos que os nossos olhos veem, mas andar por fé.
E quando eu murmuro, não há fé no meu coração, no Deus que proverá todas as coisas, no Jeová Jireh, no Deus da providência. E então eu escolho, mesmo tendo as bondades de Deus, fechar os olhos para essas bondades e me achar no direito de reclamar, de murmurar e de ficar se queixando. Mas o perfil de um murmurador era uma pessoa sem fé. O murmurador, ele murmura primeiro no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Um coração murmurador é um coração não grato. É um coração que não dá graças a Deus. Sabe, meus irmãos, o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães? A primeira coisa que Jesus fez quando pegou os 5 pães e 2 peixinhos, se fosse um murmurador, o que é isso aqui? Isso aqui não dá para nada. 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Isso aqui não dá nada. O que é isso? Tem mais alguma coisa? Vamos lá. O perfil do murmurador é uma pessoa sem fé. Mas Jesus, nos dando exemplo, pegou os 5 pães e 2 peixes, humanamente impossível, mas a primeira coisa que ele fez é: Senhor, obrigado, porque tenho 5 pães e 2 peixes. Enquanto você não agradecer a Deus pelo que você tem, você nunca vai prosperar. Enquanto você não agradecer o que você tem, você nunca vai prosperar. Alguém murmurador é alguém sem fé, é alguém que já no coração ficou murmurando. E por que as pessoas murmuram? Por que elas murmuram? Sabe por quê? Primeira coisa que elas murmuram é porque elas deixam de vigiar. É muito fácil reclamar. Quando nós às vezes nos pegamos no automático, nós nos pegamos murmurando. Nós nos pegamos reclamando das coisas, porque a murmuração é algo que vem da nossa natureza pecaminosa. Nós somos insatisfeitos com as coisas, e às vezes no automático a gente já se pega murmurando e reclamando. Então nossa vigilância precisa estar em alta. Eu preciso vigiar, porque se eu me pegar murmurando: Senhor, misericórdia de mim, Senhor, eu sou grato por isso. Eu preciso vigiar. Sabe, meus irmãos, as pessoas murmuram porque elas deixam de vigiar. O diabo cria situações para você murmurar. O diabo coloca uma venda nos seus olhos para você não ver a bondade de Deus. O diabo cega a visão dos murmuradores. Eles não olham para as benécias, para a bondade, para os favores, para a graça de Deus. E o diabo sussurra no ouvido do murmurador: você merecia. E a pior coisa é essa, meus amados, nós acharmos que merecemos. Sabe o que de fato merecemos? Se não fosse a misericórdia de Deus, merecíamos um inferno. É isso que nós merecíamos, a condenação eterna, se não fosse a cruz de Cristo, o favor de Deus. Mas o diabo põe na nossa mente, o ego inflama e diz: você é capaz, você é merecedor, porque Deus não te deu, porque a igreja não te deu, porque o pastor não olhou para você. E aí vem a murmuração, e mal sabemos que a murmuração só atrasa a nossa vida, só faz a gente andar para trás. Porque as pessoas murmuram porque elas não veem as coisas boas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda coisa, porque as pessoas murmuram. Segundo lugar, as pessoas murmuram porque elas perderam o amor. Elas perderam o amor a Deus. Por isso que murmuram, porque perdem o amor a Deus.
E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E quando eu murmuro contra Deus e contra as pessoas de Deus, eu estou perdendo o amor. Terceira razão pelas qual as pessoas murmuram é porque elas são oprimidas por demônios. Sabe quem se alegra com a murmuração? Satanás. A murmuração é como uma música, um louvor nos ouvidos do diabo. É o diabo que se alegra, vai, murmura mais, vai, reclama mais. E a gente enche a nossa mesa de reclamação, e a gente enche a nossa casa de reclamação e de murmuração. E a murmuração contagia, e quando um vai ver, o outro está reclamando, e quando vai ver, o outro também está murmurando. E quando não tem gratidão, não tem louvor, não tem adoração nesta casa, não tem adoração na igreja, porque a murmuração tomou conta. Misericórdia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus amados, precisamos vencer esta murmuração se nós queremos crescer, se nós queremos o ano do crescimento. Eu preciso parar de murmurar. O que eu estou ensinando vocês aqui como vosso pastor é que nós precisamos parar de murmurar para crescermos. Enquanto murmurarmos, nunca cresceremos. Nunca, se nós não tirarmos pela raiz, arrancarmos pela raiz a murmuração, nossa igreja não crescerá, nossa família não crescerá, nós não cresceremos, não vamos crescer também. É preciso tirar a murmuração, porque a murmuração são pessoas oprimidas por demônios. O demônio da insatisfação. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre o dom do contentamento. Sei contentar-me com o que tenho. Contentamento é um dom de Deus. Um dom de Deus. Porque as pessoas, elas criticam tudo. Elas criticam o pastor, elas criticam o culto, elas criticam a liturgia, elas criticam a programação, elas criticam tudo. Nada está bom para o murmurador. O murmurador, se o pastor faz isso, murmura. Se o pastor faz aquilo, murmura. Se a liderança faz isso, murmura. Se o líder faz aquilo outro, murmura. Nada está bom para o murmurador. O murmurador, amados, não ganha as bênçãos de Deus. O murmurador, ele não vai entrar no céu. O murmurador não, porque este povo aqui do deserto, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Um trajeto que seria apenas de 30, 40 dias andando. 30, 40 dias andando, ficaram 40 anos no deserto. E toda aquela geração morreu no deserto, sem entrar na terra qual Deus tinha programado para eles, porque ficaram murmurando, sem fé, sem confiança em Deus. O murmurador só tem a perder. Ele só tem a perder de Deus e dos homens de Deus. Atrasa a vida, não progride, não cresce. A pessoa não cresce, ela não evolui, ela não amadurece. Mas como levar uma vida sem murmuração diante de tantos problemas? Talvez você pergunte, pastor, mas eu tenho muitos problemas, pastor. Quantas dificuldades eu enfrento nesta vida? Como não murmurar diante da injustiça? Como murmurar diante da luta que eu passo? Como não murmurar com esta prova que eu estou vivendo? Como não murmurar neste deserto quente? Como não murmurar diante
desta minha dificuldade que eu estou enfrentando? Talvez seja essa a sua pergunta. Mas como eu não vou reclamar se eu estou passando por isso ou por aquilo? Irmãos, para nós vivermos uma vida sem murmuração, a primeira coisa que nós precisamos fazer é transformar a nossa mente. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É quando nós temos uma mente de Cristo e dizemos: Deus, por favor, me ajuda a ter uma mente transformada pelo Teu Espírito, transformada pelo Senhor. Me ajuda, Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha mente, a não ser uma mente mundana, a ser uma mente da cultura do Egito, mas agora uma cultura cristã, uma cultura de Deus. A segunda razão como eu levo uma vida sem murmuração, uma transformação de mente. Segundo, da próxima vez que você fizer alguma coisa, ao invés de murmurar, experimente fazer aquilo com amor. Quando a gente às vezes murmura até do emprego que nós temos, esse emprego aqui, levantamos cedo já murmurando, acordamos e a primeira, eu tenho que trabalhar. A primeira coisa já começa a murmurar: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando vai para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, já começa a vir murmurando. Vai fazer um serviço na obra de Deus, eu preciso fazer isso, já murmura. Faça com amor. Tudo que você for fazer, faça com amor. E você vai ver que o amor transforma. Faz com determinação, faz com carinho, faz com zelo, que não seja um peso para você, que não seja uma carga, um fardo para a sua vida. Você vai ver, meus amados, que você vai levar teu dia muito mais leve, muito mais leve. Quando a gente já levanta murmurando, já levanta reclamando, a gente vai levando aquele dia, vai se arrastando, aquele dia é pesado, aquele dia, quando você começa a adorar a Deus, agradecer e fazer com amor, mesmo no pouco, aquele dia passa que flui, que é abençoado. Assim foi com José. José não vi murmurando, José eu não vi. Ele sim questionou, ele sim ficou, mas sem entender os planos de Deus. Quando os seus irmãos o venderam, mas lá como escravo ele fez as coisas com amor. Foi vendido como escravo, mas ele não fez murmurando, fez com amor, com excelência. Depois levantaram uma calúnia contra José, e ele foi então para o calabouço, para o porão, e ele fez as coisas com amor, com carinho mesmo no porão. Eu não vi José reclamando, murmurando, ele fez as coisas com amor. Terceira coisa, não coloque fogueira, não coloque lenha na fogueira do murmurador. Muda de assunto. Quando o murmurador chegar murmurando, reclamando, muda de assunto. Não põe mais lenha na fogueira. É verdade, você tem razão. Não põe mais lenha na fogueira, não. Muda de assunto, para que você não seja contaminado pela murmuração, para que você não seja influenciado pela murmuração, porque o murmurador, ele não se dá conta de que ele é chato. O murmurador não se dá conta que ele está atrasando a própria vida, ele quer levar muitos para também atrasar a vida, e ele é chato. É preciso alguém para aconselhar com amor e com carinho, se a pessoa aceitar este aconselhamento. Olha, o que você está fazendo não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Cuidado ao se relacionar com murmuradores. Cuidado ao se relacionar com pessoas que reclamam do trabalho, que reclamam do setor, que reclamam do chefe, que reclamam do emprego, que reclamam do superior, que reclamam do líder. Cuidado, porque você vai se pegar
teia de reclamação, que você não vai sair mais disso, meu amado. Eu estou ensinando vocês a crescer. Eu quero que vocês cresçam em Deus, mas para crescer em Deus, tira, pelo amor de Deus, a murmuração da sua boca. Tira a murmuração do seu redor. Não se relacione com murmuradores. Lembre-se, ou você vai deixar de murmurar, ou você vai morrer no deserto. Ou você deixa de murmurar, ou você vai morrer no deserto. Você quer morrer no deserto sem alcançar Canaã? Eu creio que não. Ninguém quer morrer no deserto, morrer na prova, morrer na luta, morrer na dificuldade, sem alcançar a vitória de Deus, sem alcançar o favor de Deus. Se você não quer isso, arranca a murmuração do teu coração, da tua boca e do teu coração. Sabe o que você deve fazer? Seja grato pelo que você tem. Como, meus amados? Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que em tudo eu dê graças. É 5 pães e 2 peixes, vou dar graça. Sabe aquela mulher que alcançou a vitória da ressurreição do seu filho? Ela foi até o profeta Eliseu. E quando ela foi, o seu filho estava morto. E ela chega lá, Geazi, o profeta viu ela, a mulher está vindo. Geazi, que é o moço, o discípulo, vai lá e pergunta para a mulher se está tudo bem com ela. O Geazi foi e disse: mulher, vai bem contigo? O filho dela estava morto. Ela estava indo atrás do profeta para resolver a situação. Mas para Geazi, ela não murmurou. Ela poderia assim: claro que não está nada bem. Meu filho está morto. Você não está vendo eu aqui chorando? Você não está vendo? Você acha que Deus abençoaria aquela mulher se ela agisse na murmuração? Tenho certeza que não. Mas ela disse: vai tudo bem. Ela não murmurou para quem não ia resolver o seu problema. Ela não ficou batendo boca para quem não ia resolver o seu problema. Ela disse: vai tudo bem. E ela foi até o Eliseu, não foi uma murmuração, mas ela disse: profeta, eu tenho uma necessidade, o meu filho está morto lá em casa. Nós não podemos ficar murmurando, meus amados, mas nós devemos ser gratos a Deus numa situação tão extrema. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu fui injustiçado, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando uma oportunidade para crescer. Eu fui injustiçado, obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor vai ser glorificado. Fizeram isso contra a minha vida, obrigado, Senhor, porque aqui eu posso viver o cristianismo de verdade. Não é fácil, dói na carne, mas é uma oportunidade de nós crescermos, ao invés de ficar murmurando aqui, murmurando aqui, murmurando aqui, murmurando aqui, questionando a igreja, questionando, reclamando. Deus não aprova, Deus não abençoa quando a gente faz isso, meus amados. Mas o que nós precisamos fazer? Ser grato a Deus é uma arma contra a murmuração. E último lugar, louve e adore a Deus. Mesmo na luta, na prova, na dificuldade, louve e glorifique a Deus. Por quê? Porque dei a minha vida para Jesus. Ele é meu Pai, Ele é meu Senhor. Você acha que Ele não vai cuidar de mim? Você acha que se uma porta não fechar aqui, Deus não tem uma porta preparada para mim ali? Você acha porque eu sou dele, você é dele, você acha que Deus não vai cuidar de você, meu amado? Deus vai cuidar de você. Então, querido, louve, adore, porque nesta prova Deus está preparando uma vitória para a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Eu me lembro de Paulo e Silas, querido.
Paulo e Silas pregando o evangelho na praça, expulsou demônio daquela mulher que adivinha lá na praça. Sabe o que ele ganhou? Aplausos. Oh, Paulo, homem de Deus, que bênção. Nada disso. Ganhou a cadeia. Foi preso Paulo e Silas por pregar a palavra de Deus. E sabe o que ele ganhou com isso? Cadeia. Foi maltratado, apanhou ali na cadeia. Pegaram e prenderam as suas mãos, prenderam seus pés. Eles estavam com vergões no corpo por pregar o evangelho. Talvez Paulo e Silas olhavam um para o outro e diziam: rapaz, Deus nos abandonou, rapaz, olha aqui, nós pregamos, olha aqui onde nós estamos aqui. Nós estamos na prisão. Isso aí, evangelho Deus não protegeu a gente, Deus não cuidou da gente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Paulo disse para Silas. Foi isso que Silas disse para Paulo. Olha aqui, eu estou fazendo a vontade de Deus. Olha aqui que eu ganho. Eu ganho isso, a prisão. Não foi isso, meus amados. O que Paulo disse para Silas? Silas, está doendo. Rapaz, as minhas costas estão ardendo. Mas você está preso aí? Eu estou preso. Mas sabe de uma coisa? O nosso espírito está livre. A nossa boca não está amarrada. Vamos louvar, vamos adorar. E enquanto eles louvaram, enquanto eles adoraram, sabe o que aconteceu? As prisões se abriram, glória a Deus. Quando você louvar, a prisão vai abrir. Quando você adorar, as coisas vão melhorar para a sua vida. Quando você louvar a Deus, as portas vão se abrir. Mas se você continuar murmurando, vai fechar a porta. Vai fechar a porta. Mas eu estou ensinando esta igreja que o remédio não é murmuração, mas a solução é louvor e gratidão a Deus, mesmo na cadeia. Oh, candarabachara, candaraba, candarai. Louve e adore ao Senhor, porque Deus vai te dar vitória nesta causa, em nome de Jesus. Para de murmurar e comece a adorar. Para de reclamar e comece a louvar. Para de reclamar e comece a profetizar. Meu filho vai ser uma bênção. Meu casamento já mudou. A vitória vai vir. O milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Fica de pé, meus amados. Em nome de Jesus Cristo.